Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma palestra da nossa casa União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje teremos o nosso amigo e irmão José Romildo. Seja bem-vindo, José. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, uma boa noite. Possa nosso Senhor Jesus Cristo continuar nos amparando como sempre tem feito e que possamos nos manter nessa sintonia, conectados pelas vias da internet, mas principalmente conectados pelas vias do coração. Possa os bons espíritos nos envolver nesses momentos sublimes de reflexão em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos guardar em nossos corações, em nossas mentes, estas lições sublimes. Na noite de hoje, nos propomos a tecer algumas reflexões em torno de uma proposta de um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, mas também associado ao capítulo 25, algumas citações do Evangelho, que constam nesses dois capítulos. E com o tema, não se turbe o vosso coração. Quando Jesus, isso foi anotado por João, o capítulo 14, versículo 1 a 3. 1 a 3. Então, qual a citação? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Então, no Evangelho, nós vamos encontrar as reflexões falando das moradas celestes, dos mundos, dos diversos mundos, desde o primitivo, mundo de regeneração, de expiação e prova, regeneração, e mundos puros e felizes, né? Mas, associada a isso, nós gostaríamos de fazer uma reflexão em torno das perturbações que temos permitido aos nossos corações. Nesses dias de dor e sofrimento, de provas e expiações que o mundo tem passado, o planeta Terra tem passado, a humanidade, nossos corações, diante de tantas situações que temos vivenciado, eles acabam por se perturbar. Daí vimos que o vírus da pandemia, né, existente, disseminado pelo planeta todo, junto com ele também veio um outro vírus, que é o vírus da ansiedade, o vírus do medo, né, o vírus da insegurança, o vírus da depressão. O vírus do egoísmo já estava, né, em muitos corações, como nós vimos logo no início, as pessoas num sentimento egóico, indo nas prateleiras, comprando todo o gel, álcool e gel que tinha lá, comprando todas as coisas do primeiro atendimento. Mas o vírus do egoísmo já existia há muito tempo, né? Mas, por outro lado, veio também o vírus, ou não, né? Da solidariedade. Esse contágio da solidariedade, da fraternidade, que se espalhou pelo mundo todo e até hoje. Embora diminuído um pouco, devido ao prolongamento desses momentos de expiação e prova que estamos passando, mais intenso, mas temos visto muito de solidariedade, muito de desenvolvimento
na ciência e, enfim, na humanidade. Logicamente, são momentos desafiadores, onde Nosso Senhor está fazendo a separação do joio e do trigo, né? Então, o joio e o trigo também está onde? Está dentro de nós. Esses momentos que estamos vivenciando são momentos que somos convidados a fazer essa separação do joio e do trigo. Porque, ainda imperfeitos que somos, trazendo ainda as marcas das nossas imperfeições, dos nossos vícios já arraigados de outras eras, trazendo ainda a necessidade de depuração e de resgate de crimes e de equívocos cometidos em outras existências, se não nessa, nós ainda somos convidados a fazer a separação do joio e do trigo na nossa intimidade. Né? Não se turbe o vosso coração. Para que a gente tenha, não permita-se turbar o nosso coração, nós somos convidados também a desenvolver a fé e a confiança em Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Essa separação do joio e do trigo que Deus, as leis divinas, movimentadas pelos bons espíritos, em Nosso Senhor Jesus Cristo e os bons espíritos, está fazendo na humanidade, a separação do joio e do trigo, entre aqueles que vão viver o mundo de regeneração e aqueles que serão convidados ou conduzidos ao exílio, nos planetas de exílio. E aí, às vezes, algumas pessoas se equivocaram ou têm se equivocado falando que o vírus só está levando as pessoas que ainda não têm evolução ou aqueles maus. É muito equívoco da parte de quem pensa assim. Nesses dias, a lei biológica, que é composta, a lei da reencarnação e a lei biológica, que é composta de nascimento, né, e a própria lei traz em si a desencarnação, nascimento e morte. Morte corporal. E a gente vê, tanto no livro No Rumo do Planeta de Regeneração, do Mundo de Regeneração, mas também nas nossas mensagens, no nosso atendimento, nas reuniões mediúnicas, que todos estamos sendo, Deus não está fazendo nesse momento assim, só está desencarnando as pessoas que não têm condição mais de viver no planeta Terra. É um grande equívoco. Está desencarnando muitas pessoas que vieram justamente para esse momento, né? Pessoas boas que irão se preparar para reencarnar no mundo novamente, no planeta Terra, já porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, os últimos desse tempo, né, serão os primeiros no mundo de regeneração. Né? E os primeiros que estamos aqui, seremos os últimos também. Então, a necessidade muito grande de interpretação das coisas de uma forma mais profunda e não superficial, que demanda estudo, que demanda uma entrega e ver com olhos da espiritualidade. Mas, voltando ao ponto de não turbar o coração, é um convite que Jesus nos faz para todos os tempos, porque ele falou palavras de vida eterna. E serve tanto para a gente compreender que na casa do Pai há muitas moradas, né? Mas a gente trazendo para a nossa intimidade, onde está a lei de Deus na nossa intimidade? Na consciência. Deus se manifesta em nós através do quê? Das suas leis, que são as leis divinas. Essas leis estão onde? Na consciência. Então, na nossa intimidade, nós somos convidados a fazer essa separação.
já das nossas viciações, nos conhecer, lá, atender a questão 919 do Livro dos Espíritos, do autoconhecimento, e conhecer lá a nossa intimidade, o autoconhecimento, conhecer as nossas potencialidades, das quais somos feitos em mais semelhança de Deus, na nossa essência. E ver ainda, observar, olhar e observar, vigiar e observar ainda as nossas viciações de outros tempos, a fim de que possamos estar fazendo nosso processo regenerativo, já de procurar fazer maiores esforços de libertação desses erros, desses equívocos que ainda teimam em remanescer na nossa intimidade. O maior entrave desse momento, para esse processo de regeneração íntima que somos convidados a fazer, é ainda as questões materialistas a que estamos apegados e que nos apegamos ao longo de várias existências. Apesar de termos transitado do mundo material para o mundo espiritual várias vezes, centenas de vezes, milhares de vezes, ainda trazemos no nosso íntimo muito forte a questão materialista. Não é materialista assim de negar o espírito, de negar Deus, né, que é o ateísmo, mas um materialismo de estarmos nos apegando muitas questões do mundo material em detrimento de uma realidade permanente. Somos apegados muito ao mundo material, que é impermanente, em detrimento de uma realidade que é permanente, que é a realidade espiritual. Aí encaixa-se muito aquilo. Nós não somos, que ela fala que é de conhecimento de todos nós, que nós não somos um ser material, físico, um corpo tendo experiências espirituais, né? Nesses momentos, às vezes, de oração, de meditação, de transcendência, que a gente tem uma experiência espiritual. Nós somos espíritos tendo experiências materiais. Por isso que vemos ao mundo para desenvolver essas experiências, para ter essa experiência material, porque o espírito necessita de agir na matéria para se libertar das suas viciações e desenvolver suas virtudes. Não é no mundo espiritual que nós vamos desenvolver a virtude, é no mundo material, agindo em comunidade, em sociedade, convivendo, que vamos nos libertar das nossas viciações e termos as oportunidades, diante de todas as situações que nos chegam, de estarmos desenvolvendo as nossas virtudes e principalmente a espiritualidade. Só vamos desenvolver virtudes quando estivermos fazendo esforços de nos sentir, né, de nos conhecer, que é o que já nos conhecemos, espíritos imortais, mas quando aprofundarmos isso no nível de nos sentirmos espíritos imortais, e daí vivenciarmos a vida como espíritos imortais. Vejamos bem, Jesus disse, não buscais no mundo a paz, né? Eu vos dou minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo é incapaz de dar essa paz. Mas a paz do Cristo, a paz de Deus, é a paz do Espírito, que se sabe filho de Deus, Espírito imortal e aprendiz da vida. Só iremos pacificar o nosso coração para ele não andar perturbado quando nós conseguimos conectar com a paz do Cristo, com a paz de Deus, que é a paz do Espírito, que se sabe, né, e se sente espírito imortal, e mais que isso, vivencia a vida no mundo material, mas vivencia a sua existência muito profundamente conectado
ao ser espiritual que é. Do contrário, iremos sofrer e perturbar o nosso coração. Ter o coração perturbado, a vida perturbada, turbada, né? Então, por isso, nós somos convidados a internalizar muito essas reflexões. Do contrário, vivenciaremos todas as perturbações. Logicamente, não estamos aqui dizendo para nos tornarmos insensíveis com as questões do mundo. Na partida do ente querido, na dor, no sofrimento, nós nos tornamos mesmo, são situações do momento que é natural, comum e natural que a gente passa pela dor, pelo sofrimento, sinta isso, às vezes se desarmonize, se desequilibre, chore, né? Mas jamais se rebelar, porque o que vai nos dar a serenidade, a tranquilidade, é essa conexão de nível profundo com o nosso sentimento de ser um espírito imortal. Vejamos, há uma grande diferença quando falamos, nós sabemos que somos espírito imortal, mas a conexão e a paz do coração, ela vem do sentimento profundo de espírito imortal, né? De ser filho de Deus, espírito imortal, e aí saber que Deus está cuidando de nós. E vejamos assim que Jesus diz, meu reino não é deste mundo, né? Meu reino não é deste mundo. Quando ele diz isso, que o reino, o que é o reino que Jesus fala? É o reino do Espírito, porque o reino que Jesus fala não é do mundo material, não é do mundo físico. O reino é do mundo espiritual. Então, nós temos muita necessidade ainda de nos sentirmos isso, espíritos imortais. Por quê? Já estivemos muitas vezes, como já disse, nesse vai e vem do mundo físico para o mundo material, vivenciamos muito tempo no mundo espiritual. Mas pela lei do esquecimento, quando adentramos o mundo físico, nós esquecemos junto com as vidas, as lembranças de existência anteriores também, alguma coisa faz com que a gente se desligue um pouco, se esqueça um pouco da nossa vida no mundo espiritual, né? Apesar que fica no nosso íntimo, e vamos encontrar lá também, quando Kardec trata da questão da melancolia, que às vezes o espírito ele fica melancólico justamente por isso, porque uma vaga lembrança na intimidade nos traz a saudade da vida que tínhamos no mundo espiritual, né? E aí causa em nós essa melancolia, uma saudade, uma vontade de vivenciar a vida do espírito imortal, a qual tínhamos quando estava no plano espiritual. Aqueles de nós que já temos algum nível mais evoluído ou menos atrasado, né, do que os espíritos muito materializados. Então, vivenciavam no mundo espiritual, mas tivemos a necessidade de reencarnar. E para reencarnar, fizemos um planejamento. Não estamos aqui, não chegamos ao planeta Terra nesse momento, final do século XX, início do século XXI, aleatoriamente. Nós tínhamos conhecimento, vago conhecimento, que não foi passado para nós em detalhes, que estaríamos no mundo justamente nesse momento de transição. Nós imploramos para estar no mundo, encarnado no corpo físico, justamente neste momento de transição do planeta Terra. E quando observamos lá no livro do Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, vemos assim, que espíritos abnegados, evoluídos, reencarnaram para estar no mundo neste momento, para servir. E reencarnar trazendo na sua programação serem trabalhadores da área de saúde, para estar nas linhas de frente. Então, como enfermeiros,
como médico, como todas as pessoas da equipe de socorrista do mundo físico encarnado, para ser colaboradores com um plano espiritual nesse momento que a humanidade está passando. Então, veja só, porque talvez nós possamos pensar assim, nossa, mas esse negócio começou de uma hora para outra. Assim, de 2019 para cá, começou essa pandemia. Sim, ela se manifestou a partir de 2019, lá no final do ano de 2019. Mas, ó, veja só, os clarins tocaram no mundo espiritual em setembro de 2019, mas já era previsto. Isso já tinha uma previsão, porque Deus não improvisa. Não é de uma hora para outra, assim. As coisas não acontecem na humanidade, no universo, a toque de caixa, né? É porque nós conhecemos a nossa vida, às vezes a gente vai levando a toque de caixa, agindo aqui, agindo ali, sem planejar direito. A gente pensa que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de repente, foi de uma hora para outra, resolveu permitir que o vírus se instalasse na humanidade. E não é assim, né? Décadas, e olhe lá, séculos de antecedência havia esse planejamento, né? De o mundo sofrer essas aflições que estamos passando agora, ou por uma guerra, ou por outras aflições. Então, para quê? E por que essas perturbações coletivas, flagelos coletivos têm chegado à humanidade neste momento, né? E aí vamos ver lá no livro, nas leis morais, na lei de destruição, que diz: aquilo que para vós parece destruição, na verdade é transformação. Então, nós estamos vivenciando um momento de grande transformação no planeta Terra, que está nesse processo de transição, que já começou há algumas décadas e ainda durará algumas décadas. Nós estamos vivenciando esse momento de transformação, de transição, transformação da humanidade para poder adentrar o mundo de generação. Junto com o coletivo, vem também o individual. Nós estamos sendo convidados a fazer essa transformação na nossa intimidade, no nosso íntimo. Aí falaram assim que a humanidade foi colocada no cantinho do pensamento. Sim, é bem isso. Isso é uma forma simbólica de se dizer que a humanidade está sendo convidada a repensar seus valores, né? Seus conceitos, seus paradigmas, repensar sua existência, desenvolver formas de solidariedade e ver que ninguém será feliz sozinho. O que pega na casa do vizinho, o fogo que pega na casa do vizinho pode pegar também na minha, né? O que acontece lá do outro lado do planeta, e a gente estava muito tranquilo quando estava acontecendo lá na China, né? E ainda falava assim, esses comunistas mesmo, né? Tem mais que aqueles que não gostam do comunismo, que do materialista, as coisas todas, enfim. E aí alguns falavam assim, e aí, só que a questão é que estamos sendo convidados a desenvolvermos sentimento de família universal. Então, o que acontece com meu irmão na China, na Índia, que está acontecendo agora, muito triste, tem a ver comigo, que pertence à minha família universal. Então, nós estamos sendo convidados a desenvolver esse processo de pertencimento global. Eu não pertenço à minha família aqui de casa, à minha família consanguínea, eu não pertenço só a essa família aqui do Centro Espírita, União Espírita Maria Eulália. Eu não pertenço a essa família dos Cuiabana, a família Cuiabana, Mato Grossense, a família brasileira. Eu pertenço à família planetária, né? No nível que nós somos convidados aqui a desenvolver, até chegarmos ao pertencimento de ser da família universal. Irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus.
Mas como a gente ainda não tem dimensão de convivência com os outros seres de outros planetas, assim, então a gente ainda não chegamos nesse nível, menos, né? Não chegamos nesse nível de conviver com seres dos outros planetas, de Júpiter, de outros planetas, de outras esferas, de outras galáxias, para falar assim, minha família é universal, aqueles de Júpiter, aqueles daqueles outros planetas. Não, vai demorar muito tempo. Mas somos convidados, nesse momento, a desenvolver esse sentimento de família global. Então, o sentimento de estarmos orando em favor, lógico, da nossa família universal, orar por aqueles que estão passando por essa situação, perto de nós e também distante de nós. O sentimento de compaixão, de solidariedade, fraternidade, misericórdia, de amor pelos nossos familiares do planeta Terra inteiro, de amor pelo nosso planeta, de cuidar do nosso planeta, cuidar do ente lá, do ente querido que está lá em casa, do marido, da esposa, dos filhos, do irmão, da mãe, dos tios, mas cuidar, essa é a parentela consanguínea, mas também cuidar da parentela espiritual, que é todos os nossos irmãos da humanidade. E aqueles que estão vindo aqui para a humanidade, estão vindo de outros planetas também, com esse sentimento de esses espíritos de altas esferas, de planetas mais evoluídos que estão reencarnando, eles já vêm trazendo esse sentimento de amor universal, de solidariedade, de compaixão, de misericórdia. Nós iremos aprender muito com eles. Mas, no momento, necessidade da gente estar pensando, e Kardec coloca muito bem isso, quando ele trata lá da questão da gente pensar esse sentimento de espírito imortal, espírito universal, que vai pacificar os nossos corações diante de todas as situações que vivenciarmos. Quando pensarmos nesse sentimento de mortalidade, filhos de Deus, nos desapegarmos das questões materiais da vida, muito embora sejam necessárias pensarmos na vida, nas questões materiais. Mas o maior flagelo da humanidade desse momento é o materialismo. O maior flagelo não é o irmão Covid, o coronavírus, que é um instrumento de Deus, nesse momento, para a transformação da humanidade. Nós podemos vê-lo como mal, mas de todo mal sairá um bem. Então, é um instrumento da divindade para a transformação da humanidade. É que é doloroso passar por todas as situações, né? É muito doloroso. Talvez falarmos, teorizarmos sobre tudo isso é muito fácil. Mas desenvolver esse sentimento no nível mais profundo convém a todos nós um esforço muito grande. Muito grande. Daí temos toda essa necessidade de fazer esses esforços. Porque Jesus já nos convidou, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça rói, a ferrugem rói, a traça destrói e os ladrões roubam. Ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça, nem o rói, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam. Quando ele diz isso, para juntar os nossos, porque onde está o teu tesouro, está aí seu coração. É para a gente dar valor às questões do espírito. Porque se nós não desenvolvemos essas questões da espiritualidade no nível mais profundo, enquanto isso, nós ainda teremos dores e sofrimento. No mundo só tereis aflições, disse Jesus. No mundo tereis aflições. Enquanto estivermos mais conectados com as coisas do mundo, com as coisas corporais, com as situações corporais,
nós teremos muitas aflições. Por isso, vale lembrar, os primeiros cristãos, né, que lá, conhecendo em profundidade a sua essência espiritual, porque Jesus veio, conviveu com os primeiros cristãos, a maioria deles, morreu ao terceiro dia, não foi rei, não teve casa, ele disse até, o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Não tinha questões materiais do mundo. Não tinha uma casa, não tinha nada disso. Não quero dizer que a gente não deva ter. Tudo isso faz parte de necessidades nossas. Não devemos apegar. Não é o uso que se faz, mas o abuso. Mas Jesus não teve nada. E aí, morreu a sexta-feira e ressuscitou, reapareceu em espírito no terceiro dia, dando a prova de que da imortalidade do espírito. Antes disso, lá no Tabor, ele transfigurou e conviveu lá com Moisés e Elias. Outra prova da vida espiritual. Todas essas reflexões, elas não são para que nos tornemos insensíveis às coisas do mundo material. É necessário. Mas fazermos esse esforço, porque a grande chaga da humanidade é o materialismo. O grande problema atual é o apego às questões materiais. E aí nós temos esse materialismo, mesmo nas religiões espiritualistas, está arraigado ainda de situações, de sentimentos, muito embora crendo na vida após a morte corporal, as atitudes nos apegando muito às questões materiais, do ter, do parecer, até o sentir, das sensações da vida material. Então, o grande desafio do momento é nos sentirmos realmente filhos de Deus, espíritos mortais, aprendizes da vida. Porque Jesus diz, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Como vamos ter vida? Que vida que é em abundância? Não é a vida do corpo, não é a vida da matéria, do mundo material. É a vida do espírito, que é a vida abundante. É conectado com as questões essenciais da vida. E vejamos bem isso. E, poeticamente, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, tudo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nas boas aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração. Tudo é uma forma que Jesus, de alegria, de boa nova, que uma boa nova traz, e vem nos convidando. Eu venci o mundo. Comigo vós também podeis vencer. Com Jesus, nós podemos vencer o mundo. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que faço. E ainda muito mais, se quiserdes. Vós sois a luz do mundo. O sol, o céu, o sal da terra, aquilo que põe sabor. Vós sois a luz do mundo, aquilo que ilumina o mundo. Mas para sermos a luz do mundo, precisamos iluminar o nosso mundo interno com a luz da imortalidade. Para sermos o sal da terra, dar sabor à vida na terra, precisamos dar sabor à vida na nossa intimidade. A vida é imortal, de espíritos imortais, momentaneamente num corpo físico. Estamos nesse dealbar do mundo de regeneração. E no mundo de regeneração, esse contato com os nossos entes queridos no mundo espiritual, ele vai se dar muito mais intensamente quando desenvolvemos essa sensibilidade de estarmos mais conectados com o espírito imortal que somos, nos desapegando, nos desencarnando
ainda no corpo físico, nos desligando de tantas questões materiais, nós vamos perceber em profundidade a presença da espiritualidade junto de nós. Nós vamos desenvolver essa faculdade, né? Que é uma faculdade que no mundo de regeneração, para entrar no mundo de regeneração, nós desenvolveremos essas faculdades que só no mundo de regeneração que vamos desenvolvendo, desse contato maior entre mundo material e mundo nosso encarnado e dos desencarnados. E quando estivermos em maior contato com com o mundo espiritual, nós vamos, então, acerenando os nossos corações ainda mais, porque vamos estar em contato com os entes nossos que partiram para uma dimensão ao lado da nossa. Porque vamos perceber que nós estamos no meio deles. Não são eles que estão em nosso meio. Porque o que existe é o mundo espiritual. E nós estamos no meio deles. A matéria está no meio do que existe de espiritual no universo. Nós estamos no meio deles. E podemos ter esse contato com eles. E no mundo de regeneração, vamos estar cada vez mais desenvolvendo isso. Mas para chegarmos lá, precisamos desenvolver o sentimento de uma forma mais profunda, o sentimento de espiritualidade, sentimento de espírito imortal na nossa intimidade. Não se turbe vossos corações. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é buscar a nossa intimidade, porque o reino de Deus está dentro de nós. Quando buscamos o reino de Deus na nossa intimidade, todas essas coisas nos são dadas por acréscimo. A paz do coração, a serenidade, a tranquilidade, a harmonia, né? O equilíbrio, a confiança, a esperança, o consolo de podermos sentir a presença dos nossos entes queridos, o consolo de poder sentir a presença do nosso anjo de guarda, esse fiel depositário da nossa existência terrestre, que cuida de nós desde antes de nos reencarnarmos. Então, tudo isso vamos desenvolvendo através de buscarmos o reino de Deus dentro de nós. Então, sempre seremos atendidos. Ninguém de nós estamos desamparado. E esses momentos são momentos de profundas reflexões que fomos colocados para o nosso avanço. Logicamente, são momentos que estão, como dissemos, estão separando o joio do trigo, e a gente vê lá que colônias do mundo terrestre, cidades igual, estão sendo levados aos milhares para o mundo de exílio. Mas também a gente vê que estão sendo, os nossos entes que partiram, estão sendo acolhidos no mundo espiritual com misericórdia, com alegria, porque o que para nós aqui é morte, lá é renascimento. Então, como a gente espera um bebê aqui que está nascendo, alguém que está grávida, a gente faz toda aquela preparação. Olha, fulano vai nascer. O bebê estamos esperando. No mundo espiritual, há isso também, há uma programação, e as pessoas os espíritos estão lá esperando. Eles sabem com antecedência quando vamos desencarnar, a não ser aquele que comete suicídio, né? Ou provoca acidentes, essas coisas tudo. Mas mesmo assim eles têm ciência disso. Mas então eles preparam e vêm ao encontro daquele que está renascendo para o mundo espiritual, no mundo espiritual. E é muito lindo isso. Imaginemos alguém chegando no aeroporto e toda a nossa família indo buscar essa pessoa que está chegando no aeroporto, a alegria desse reencontro, dessa chegada da pessoa, ou daquele bebê que nasce e a gente vai tudo visitar ele, acolher, viver, esperar, receber. Assim se procede no mundo espiritual. Então, são momentos de muita dor, de muito sofrimento no planeta Terra, né, em muitos lares. E aí nós queremos trazer aqui
um sentimento nesses últimos instantes, que Sócrates, em 399 a.C., quando foi julgado pelaquela assembleia que o julgou de semear ideias e conflitos na juventude, de desencaminhar a juventude, justamente porque ele falava da vida espiritual, das questões do mundo espiritual que existia, e que a vida verdadeira, e trazia toda aquela geração de jovens que o seguiam, dos seus seguidores, fazendo avançar no pensamento, na consciência do ser espiritual que todos somos. Então, ele foi julgado, e aí proferiram a sentença dele: estais condenado à morte. E olha que Sócrates tinha 71 anos de idade quando teve esse julgamento. Numa época, imaginando 399, quase 4 séculos antes do Cristo, quando a expectativa de vida naquela época era do máximo 40 anos de idade. Né? As pessoas se casavam aos 17, 18 e procriavam, tinham filhos, e aos 40 anos, 45 anos de idade era a expectativa de vida. Alguns avançavam até uma idade maior, de 60 anos, 50 anos, 60 anos. E Sócrates já estava com 71. Então, proferiram para ele a sentença: você foi condenado à morte. Né? E aí ele falou: que novidade, eu já nasci condenado à morte, né? E vivi até os 71. Todos vós também estão condenados à morte, então não é novidade alguma. Né? A diferença é que eu já cumpri a minha missão e parto para um encontro do mundo espiritual no Olimpo, aos deuses do Olimpo, que são os espíritos do mundo espiritual, traduzindo, né? Ao encontro da espiritualidade, enquanto vós ficareis aprisionados na terra, com a diferença que estarão sem Sócrates para orientá-los e confortá-los. E pronto. Então, olha o sentimento. Desde mais de 2.000 anos, 2.400 anos, 2.420 anos, Sócrates disse isso. E veio Jesus e aprofundou tudo isso, nos convidando a desenvolver esse sentimento de espíritos imortais que somos. Né? E pela lei biológica, nascemos, mas já estamos determinados que haverá a morte do nosso corpo físico. Então, esse convite que nós fazemos. E se a gente imaginar, a mensagem de Jesus é toda de esperança, né? De consolo, de conforto. E se a gente imaginar, e daí necessário buscar estudar, aprofundar e vislumbrar o que é uma vida no mundo espiritual. Ver as mensagens dos espíritos que cumpriram sua missão, que desenvolveram virtudes, muito embora não atingiram perfeição, mesmo assim, mas ver as mensagens deles do que falam de uma vida no mundo espiritual, como é linda, como é bela. Não que tenhamos de desejar ir para lá, a não ser quando Deus nos chamar pela lei da desencarnação, pela desencarnação. Mas como é bela a vida no mundo espiritual. É como aquilo que Kardec coloca, estamos todos dentro de uma penitenciária aqui. E a vida fora da penitenciária é muito bonita. Mas cada um só pode ir para essa vida fora da penitenciária quando cumpriu a sua pena aqui, então ganha a liberdade. Então a vida lá fora, no mundo espiritual, é muito bela. Mas enquanto estamos aqui, somos convidados a desenvolver as virtudes, desenvolver o sentimento de solidariedade e saber disso, de que estamos aqui no corpo físico, mas não pertencemos ao mundo corporal, material, pertencemos ao mundo espiritual. O sentimento de filho de Deus, espírito imortal, pertencente ao universo. Isso que vai nos trazendo mais serenidade, né? Mais tranquilidade, mais harmonia. E aqueles que partiram já se encontram nessa dimensão espiritual. Algumas reflexões que trouxemos na noite de hoje, justamente porque nós também temos essa necessidade de internalizar. Nos sentimos com essa necessidade de internalizar esse sentimento de espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Rogamos as escusas de todos aí pela alguma
algo que possa ter dito que talvez não esteja a possibilidade não está contemplado com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é perfeição, e quem estamos aqui imperfeito. Então, rogamos desde já algo que possa ter falado que não, acredito que não, mas possa ter falado alguma coisa que não se encontre amparado na doutrina espírita. Muito obrigado. Oração. Vamos orar. Adentremos a intimidade de nós mesmos em nossos corações. Procuremos nos sentir filhos de Deus. Inteligência suprema, causa primária e primeira de todas as coisas. Pai de amor e de misericórdia. Providência e previdência da nossa existência, do nosso ser. Procuremos ainda nos sentir como filhos de Deus, espíritos imortais que somos, vivenciando uma experiência existencial no corpo carnal. E assim, nesse sentimento profundo de sermos filhos de Pai amoroso, justo e bom, oremos. Senhor, é com profunda alegria no coração que aqui nos encontramos, agradecidos plenamente por mais desta oportunidade que a Tua misericórdia nos concede, de estarmos reencarnados no planeta Terra, neste momento tão importante de nossas vidas e da humanidade. Sabedores que somos, Senhor, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, mas também cientes da nossa essência e das nossas potencialidades, é que rogamos a Ti, Senhor, que ajude-nos a desenvolver no nosso íntimo o sentimento de espírito imortal que somos, como nos criaste, destinado à perfeição e à felicidade. Pai de amor, ajude-nos a que possamos ser contigo uno em sentimento, pertencimento e verdade, de maneira que possamos pacificar nossos corações, nossas mentes e ajudar os nossos irmãos em humanidade, a que encontrem em Ti e em nosso Senhor Jesus Cristo o caminho e a verdade. Obrigado, Senhor, pelas profundas reflexões, pelo amparo que jamais nos falta, pelos nossos atendimentos às nossas necessidades, que sabeis termos. Obrigado pelos bons espíritos que velam por nós neste momento. Obrigado aos nossos anjos de guarda que zelam por nós, cuidam de nós. Obrigado, Senhor, pelos nossos familiares, nossos lares. Obrigado, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos confrades, confreiras, da doutrina espírita, do movimento espírita, do cristianismo e de todas as religiões que fazem o progresso da nossa sociedade. Por fim, Senhor, pedintes que somos, rogamos, ampare-nos cada vez mais. Oferecemos-te, Senhor, as nossas singelas vibrações de amor, a fim de que possa potencializá-las, de maneira a envolver a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que sofrem, que choram neste momento de transição,
da humanidade. Sê conosco, Senhor, como sempre tem sido, desde que nos criaste, e ajude-nos a que possamos ser contigo em nossas mentes e em nossos corações, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Muito obrigado.